Será que existe alimentos vilões, mocinhos, dentro da alimentação infantil? Não sabe? Você imagina que exista? Então vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar e falar se existe realmente essa de alimento vilão ou alimento mocinho para o seu filho. Não existe essa de alimento vilão e alimento mocinho. O que existe é alimento. Principalmente voltada essa questão da alimentação infantil é uma coisa que é muito falado. Isso eu posso dar pro meu filho, isso eu não posso. Se eu não posso dar isso, então meu filho não vai comer nada. Então, o que existe dentro da alimentação infantil são alimentos. E existem, dentro desse contexto da nutrição pediátrica, da nutrição infantil, algumas orientações e recomendações que principalmente a OMS nos traz com relação a alguns alimentos dentro da alimentação do seu filho. Então, assim, não quer dizer que existem alimentos vilões ou que vai existir alimentos mocinhos. Na realidade, a gente, com essa lista de orientações e recomendações da alimentação infantil, existem alguns alimentos, algumas classificações alimentícias que a criança não pode consumir. Por exemplo, consumir açúcar antes dos 2 anos não pode, consumir mel antes de 1 ano não pode, a ingestão de refrigerantes, alimentos ultraprocessados, embutidos, enlatados. Então, tem algumas recomendações que faça com que a alimentação da criança seja mais limpa e que restrinja esses alimentos da alimentação dele. Só que na cabeça de muitas pessoas, de muitas mães, de muitos pais e até mesmo de alguns, parentes, familiares, coloca como arroz, feijão, carne, fruta, verdura, legume em geral, como alimentos mocinhos. Só que eu sou aquele tipo de profissional que gosta e mantém essa filosofia do equilíbrio. Por quê? Eu não culpo a mãe que dá bolacha recheada pro seu filho. Eu não culpo a mãe que dá salgadinho de festas. Eu não culpo a mãe que recorreu a uma vitamina industrializada. Eu não culpo, sabe por quê? Porque a criança tá passando por um processo de seletividade alimentar que a mãe ou o pai não sabe o que fazer. E acaba cedendo a esses alimentos pro seu filho. E eu consigo ver de forma humana, empática, essa situação. Porque, já imaginou comigo? A mamãezinha chega pra mim no consultório e fala assim: mas meu filho só quer saber de tomar aquela vitamina pronta de supermercado, com biscoito recheado e refrigerante, por exemplo. Eu nunca vou falar: não dê isso pro seu filho, porque seu filho vai morrer, que você tá matando seu filho aos poucos, se ele não quer comer, deixa ele com fome, que na hora que ele tiver com fome, ele vai comer o que você oferecer. Não tem disso. Sabe por quê? Porque a criança, ela ainda não consegue compreender o que realmente, de fato, vai fazer bem e o que vai fazer mal. Só que essa educação nutricional começa desde cedo. Então, assim, eu entendo esse lado dos pais, de que acaba cedendo alguns alimentos por conta dessa pressão da seletividade alimentar. Mas nós temos alguns caminhos a seguir, Em vez de ir restringindo, inserir na alimentação da criança novos alimentos, Em vez da gente parar de consumir e falar assim: não, seu filho nunca mais vai consumir isso aqui, mas é mostrar pra ele: olha, isso aqui não faz bem. Se ele conseguir, ter essa plena consciência e entender o que você tá falando com ele, é uma boa estratégia. E de você conversar com ele: vamos trocando, vamos experimentar, vamos fazer aqui com a mamãe uma vitamina gostosa, com bastante frutinha. Você chamar o seu filho, sua filha, para ter aquele momento com você, de preparar uma refeição para ele. Isso é muito importante, porque a criança vai crescer e vai ser educada naquele contexto de uma alimentação saudável. Em vez de você restringir e colocar essa neofobia alimentar na criança, essa fobia do alimento, de comer, esse medo mesmo de comer, você vai estar virando a chavinha dele por um outro estilo, de que eu preciso colocar outras coisas e não retirar de forma imediata e radical. Então, por isso que não existe essa de alimento vilão e mocinho. Só que uma coisa eu vou dizer pra você, tá?
A criança, ela não sente falta de um alimento que ela não conhece. Você, adulto, não gosta de comida japonesa, nunca comeu comida japonesa, você vai sentir falta de comer? Não, a resposta é não, não vai sentir falta. É a mesma coisa de uma criança. Você pode oferecer, ela vai provar, vai gostar e vai consumir a partir disso. Mas ela não vai sentir falta daquilo que ela não conhece. Vamos pensar comigo uma criança, um bebê de 6 meses que está começando a introdução alimentar agora. Ela viu você comendo um pedaço de bolo. Lógico que ela vai olhar. É lógico que ela vai ficar ali atenta para saber o que a minha mãe tá comendo. Mas ela não vai sentir falta daquilo porque ela não conhece o sabor. Ela não conhece a textura, ela não conhece o cheiro. É tudo muito novo. Então ela não vai sentir falta daquilo que ela não conhece. Só que essa educação alimentar começa a partir dos pais. Imagina comigo, você quer que seu filho coma 90% saudável, 100% saudável, que tudo que você oferecer para ele vai comer. Só que não adianta de nada você dar arroz, feijão, carne, salada, frutinhas pro seu filho, sendo que você senta à mesa com ele comendo miojo, comendo biscoito recheado, comendo hambúrguer. É lógico que se ele estiver naquela fase de querer explorar novos alimentos, de querer experimentar novos alimentos, ele vai querer provar do que você está comendo. Então, o pai e a mãe precisam ser espelhos dos filhos, para que a criança não cresça com esse medo de comer. Não se torne seletivo, para que ela entenda que ela pode sim comer e ter suas permissões, mas que ela precisa ter uma alimentação saudável. E ela não ser de forma... de uma forma ali onde você vai exigir com que ela coma saudável, uma forma onde ela vai gostar de falar assim, mãe, eu gosto de comer brócolis, eu gosto de comer beterraba, eu gosto de comer meu arroz com feijão, eu gosto. Então, assim, essa educação nutricional acontece desde cedo. Por isso que a gente não pode, de forma alguma, classificar os alimentos como vilão e mocinho. Tudo é questão de equilíbrio, e uma criança, ela não precisa ser penalizada por isso. Ela não precisa parar de comer e sentir fome para comer o que você oferecer. Não existe isso. Tudo a gente tem que tratar de forma lúdica com a criança. A gente precisa explicar o que ele está comendo, explicar como que é o alimento, por que faz bem para a saúde dele. Porque as crianças não são bobas, elas entendem tudo que você faz e tudo que você fala. Então a gente não precisa classificar alimentos como vilões e mocinhos. A gente precisa de educação nutricional partindo dos pais. Aí sim a criança vai entender e saber dessa importância. E a partir disso, a gente começar com a inserção de novos alimentos, fazendo com que assim, a gente vença essa seletividade alimentar e essa fobia alimentar que a criança pode ter desenvolvido. Então, é importante que se mantenha um equilíbrio, que os pais sejam espelhos para os filhos, pare de classificar alimentos como vilões e mocinhos, de penalizar esses alimentos dessa forma, e que a criança entenda e compreenda e consiga se alimentar de forma saudável, lúdica, prazerosa, para que o grau de seletividade alimentar ou o desenvolvimento de uma seletividade alimentar não seja permanente dentro da sua casa, dentro da sua família. Então é importante que você entenda essa questão da educação nutricional, passe para o seu filho e assim a gente vai vencer a seletividade alimentar. Então não classifique, não penalize alimentos como vilões e mocinhos. Siga orientações do seu nutricionista, siga as recomendações da OMS, que são fantásticas nesse período de alimentação infantil, tá bom? Um grande beijo, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seu joinha aqui se você gostou, deixa um comentário, seu feedback, que assim a gente vai crescer juntos e conseguir produzir conteúdos de qualidade aqui pro canal, tá bom? Um grande beijo e até mais!